Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Coríntios 4:20. Glória a Deus. Nós estamos iniciando aqui 3 semanas de poder, amém? Para a glória de Deus. A palavra de Deus, ele fala que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, amém? E eu quero que você feche seus olhos agora e nós vamos iniciar com uma oração, amém? Senhor, toda autoridade, todo poder entre o céu e a terra te pertence. Todo o reino, todo o principado e potestade está debaixo do teu domínio e da tua autoridade. Não há autoridade maior do que a tua, Senhor. Não há governo maior do que o teu, Senhor. Porque o Senhor é o que reina e tudo está sobre o teu poder, Senhor. E declaramos o teu poder e esta autoridade sobre esta região, sobre este lugar, sobre esta casa, sobre a nossa vida, sobre este altar, Pai, em nome do Senhor Jesus. E submetemos todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Quando nós olhamos para esta palavra, nós passamos a entender que o reino de Deus não consiste por palavras, mas por poder. O apóstolo Paulo, ele declara esta palavra porque ele se deparava com um povo, algumas pessoas que supostamente conhecedores da palavra de Deus, influentes, pessoas que tinham uma eloquência, tinham conhecimento, sabia muito bem manusear a palavra, sabia muito bem expressar a palavra, porém, ele declara que eram pessoas que tinham uma soberba no coração, eram pessoas que tinham uma influência de conhecimento, mas não caminhavam pelo poder do Espírito. Nós estamos vivendo um tempo onde nunca se viu uma divisão tão exata entre os que caminham pelo poder e a genuidade da palavra e os que caminham pela palavra, mas uma palavra, como que eu posso dizer, camuflada, aparentando viver em uma vida celestial, uma vida de reino, aparentando viver uma vida realmente entronizada por meio das Escrituras, em obediência e santidade, mas vivendo uma aparência. Porém, nós entendemos que o encantamento do inimigo, usando com sutileza e com muita perspicácia na vida dessas pessoas, tem sido avassaladora. E o som da voz do inimigo tem sido usada e manipulada por meio dessas pessoas. Muito mais forte, muito mais do que aqueles que caminham de uma forma íntegra no reino de Deus. Uma das coisas que o Senhor vem ao longo desta caminhada que temos vivido nesta casa, e tudo que nós fazemos por Ele, para Ele, e pensando naquilo que Ele confiou como autoridade sobre a nossa vida, começamos a entender aonde Ele quer nos levar, por que Ele nos levantou, o fundamento na qual Ele nos chamou e como devemos ir daqui em diante. Então, eu quero declarar e já dizer, nós estamos em uma nova estação. E esta nova estação é uma estação de poder para a glória dEle. Amém? Quando eu olho para essas duas mesas, eu declaro aqui 2 movimentos. O movimento da palavra de Deus, genuíno, a mesa do Senhor, a vida em Cristo, e os encantamentos e as manipulações dos manjares de Satanás. Daqueles que servem a Deus, mas que estão cegos, porque acreditam que a maneira que está convivendo, que está vivendo, está sendo a maneira certa, mas que não conhecem a verdade, que a mente precisa ser aberta. E quando eu declaro e eu me deparo com a palavra de Deus, deixa eu tirar isso daqui. Eu passo a entender que
Precisamos não nos conformar. Vê aqui, Aine. Precisamos não nos conformar. A palavra de Deus fala que nós não podemos nos conformar. O que representa não nos conformar? Nós entendemos que ele diz a respeito de assumir uma expressão exterior que não reflete o seu interior. Então, eu não posso me conformar como eu caminho, como eu estou vivendo, a condição passiva que eu tenho aceitado viver. A nossa mente, levanta bem alto, Aine, a nossa mente, ela é como se fosse isso aqui, ó. O diabo, Satanás, ele quer que você caminhe com essa mente fechada, da verdade de Deus. O que representa uma mente fechada? Uma mente que olha para a circunstância, que olha para o natural, que olha para o real. Uma mente que olha para os obstáculos, que olha para a enfermidade, que olha para a pobreza. Uma mente que olha para aquele lugar e não consegue ver a não ser aquele abismo. Não consegue viver aquela condição de vida. Não vai mudar, as coisas não mudam, meses passam. Chega final de ano, chega Natal. Meu Deus, eu estou vivendo a mesma vida, a mesma condição, a mesma dificuldade. O inimigo quer que você acredite nisso. As pessoas não vão mudar, o Brasil não vai mudar, o governo não vai mudar, a nação não vai mudar, o ser humano não vai mudar, o meu casamento não vai mudar, os meus filhos não vão mudar. Então, ele quer que você acredite que a sua vida é isso aqui, não vai mudar. Ou seja, o que te resta? A morte. O que te resta? Arrastar os pés e sobreviver. Você entendeu? Quando nós conhecemos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que clama pelo Abba Pai, que nos leva a clamar pelo Abba Pai, ele abre o nosso entendimento. Ele abre o nosso entendimento a esta verdade. Puxa a caixa aqui. Puxa aqui, ó. Puxa para fora. Quando ele abre o nosso entendimento à verdade, ele expande a nossa mente. Você não consegue voltar mais. Você consegue entender que você é filho, que ele deu o seu filho a favor de você, para que você fosse governado pelo seu Espírito, caminhasse pelo seu Espírito, não com um governo que te domina e te manipula, mas por um Espírito de Deus que nos leva a viver uma vida de redenção, transformação e poder. Deu para entender? Glória a Deus. Então, quando eu me deparo com a palavra de Deus, que ele fala claramente, onde ele nos traz que, Romanos 12, 2, que nosso Espírito vem para nos transformar, não vos conformeis com este século. O século representa a geração, representa o mundo em que nós estamos vivendo atualmente. Não vos conformeis. Quando eu declaro não vai dar, eu estou me conformando. Quando eu declaro não vou conseguir, eu estou me conformando. Quando eu declaro não consigo, eu estou me conformando. E ele fala, não vos conformeis. Mas ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta renovação, ela só pode pelo poder do Espírito de Deus. Vamos lá. Jesus, ele veio como um homem, certo? Ele nasceu em um ventre como um homem, cresceu conhecendo as Escrituras, a Bíblia relata que aproximadamente com 12 anos de idade, ele estava onde? Na sinagoga. Aquele menino perdido que os pais procuravam, aonde ele estava? Na sinagoga. Ele estava ali falando o quê? Da palavra de Deus. Então, nós entendemos que ele era um adolescente jovem, que ia crescendo com conhecimento e influência da palavra, sendo um ser humano, de carne, de sangue, de osso, como todos nós. Ele foi crescendo com a influência da palavra.
vivendo e crescendo, sendo influenciado para alcançar e viver um propósito. Naquele momento em que ele vai para o deserto, no momento em que ele vai para o deserto, Jesus, ele é confrontado por Satanás. Satanás olha para aquele homem, ele ali, ele não estava como Deus, ele estava como homem. Ele estava como homem. E aí Satanás olha para aquele homem, Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7 em diante, ele fala, Satanás disse a Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Interessante essa parte, porque me foram dados. Satanás não roubou a autoridade, foi dada a Satanás quando Adão pecou. Quando Adão e Eva saíram do Éden, o governo, as chaves espirituais, a autoridade foi dada na mão de Satanás. Deus enviou o seu filho como um homem, somente um homem poderia vir, como homem, vir para remover as chaves espirituais, porque essas chaves, elas não afetaram somente no espiritual, mas afetou no natural. Então, precisava ter movimentos naturais para afetar todo um rumo de uma história, tirando autoridade na mão do gafanhoto, na mão da morte, na mão de Satanás. Então, precisou Jesus, como um homem, vir no natural para poder agir no espiritual. O reino de Deus não consiste em ações primeiramente no natural, ele começa no espiritual. Então, quando Satanás disse para ele, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, ele colocou Jesus em um lugar alto. Satanás tem colocado muitos em um lugar alto. E nesse lugar alto, ele tem trazido um vislumbre. Não é errado estar em um lugar alto. Nós somos colocados em lugares altos de honra diante do Senhor. Mas nós temos um Deus que não nos leva a caminhar em vislumbres. Ele nos leva em atos conscientes. Deu para você entender? Então, um dos passos de Satanás é a ilusão. Ele te leva a você viver uma ilusão. Deus nos leva a enxergar uma realidade. Mas por meio dessa realidade, Ele transforma para vivermos o poder sobrenatural das coisas que Ele quer nos dar e nos levar a alcançar. O vislumbre de Satanás, ele é imediato. As coisas que recebemos é imediata, porque é uma bandeja, um banquete. Entendeu? E aonde ele age. Qual é a luta nossa como cristão? Porque nós queremos viver um reino poderoso. E nós queremos viver de forma imediata. Nós somos imediatistas. E queremos viver para hoje. Mas para viver esse lugar poderoso, eu preciso descer para subir. O que representa? Eu preciso ser colocado lá embaixo, talhado, estruturado, para que quando Deus confiar as riquezas dEle, eu não me perco. Mas eu consigo usar com maturidade, sabedoria para alcançar e destronar e viver o poderoso de Deus aqui na terra. Satanás quer que você venha mesmo, cheio de tudo, porque ele usa você, ele quer usar o ser humano como um fantoche. O que é o fantoche? Ele me deu essa visão semana passada, que ele me mostrava pessoas influentes no reino. Tem pessoas que têm um dom de Deus. Ele tem o dom de alcançar. Ele tem o dom de influenciar. Ele tem o dom de se comunicar de tal forma
que altera a mente das pessoas e traz as pessoas para o seu convívio, para o seu pensamento, para o seu modo de ouvir, de pensar, de sentir. E ele usa essas pessoas, e ele me mostrou um campo. Esse campo era um vale. Esse vale eram pessoas que estavam mortas espiritualmente, mas que caminhavam sob o domínio da influência desse tipo de pessoa, que são influenciadores, mas que essa pessoa estava na mão, com cordas penduradas como marionete na mão de Satanás. Essas pessoas têm uma influência do inimigo, de encantamento. Então, aqui é a pessoa, aqui é o inimigo, influencia aqui embaixo. E o mais interessante, que quando eu olho para esta passagem de Jesus, eu me deparo com algo poderoso. Porque quando ele fala assim, me foram dados, então foi algo que foi dado a ele. E ele usa muito bem usado. Satanás usa muito bem usado. Mas Jesus não abriu mão do seu propósito. Jesus se posicionou. Porque foi dado a nós uma escolha. Uma escolha. A sua escolha, ela tem poder no campo espiritual, muito mais do que no físico. Quando você declara no campo espiritual a sua escolha, você está determinando a rota da sua vida. Então, o diabo quer que a sua escolha esteja muito mais nele. Você estando em Deus, supostamente você vem na igreja, supostamente você chora diante do Senhor, você sofre diante do Senhor, você clama diante do Senhor, você se desespera pelas suas dores, pelas suas aflições, pelo seu sofrimento, e Ele quer que você viva realmente esse lugar, como se você suplicasse diante de Deus. Nossa, eu preciso suplicar, eu tenho me humilhado, Senhor, eu tenho me humilhado na Tua presença, eu tenho chorado na Tua presença, Senhor, o Senhor não me ouve. E aí Ele começa a trazer esse sentimento do seu pensamento de escolha, que você é um filho rejeitado, que você tem uma vida totalmente transtornada, errada, que você não é aceito por Ele, que você não é amado por Ele, enfim, ao ponto de te enlouquecer de uma tal forma, que Ele começa a conduzir a sua vida a esse abismo nele. Você é um cristão vegetal na casa do Senhor. Então, hoje, pelo Espírito de vida, o Espírito de Deus, o que é? Nós usamos a expressão Espírito Santo. Começa a pensar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, você está entendendo? É o Espírito de Deus, aonde? Aonde? Em você, na sua mente. É o Espírito de Deus. Influenciando você. Jesus veio e fez a sua escolha. Se posicionou. Gritou? Gritou? O que ele disse? Abra a palavra. Quem vai ler em voz alta aí? O que ele disse? Eu quero que vocês repitam a frase certinha. O que ele disse? Em Lucas, do capítulo 4 em diante, do 7 em diante, o que ele respondeu para Satanás? Quem pode falar em voz alta? Vamos, povo de Deus.
E o que Jesus respondeu? Ele se posicionou. Ele gritou? Ele fechou? O que ele fez? Declarou. Ele declarou com dúvida? Ele sabe quem ele era. Primeiro passo, o que o diabo quer matar? A nossa identidade, quem somos. A origem. Ele quer matar a origem, ele quer matar a sua identidade. O lugar da onde fomos criados. Então, ele quer dizer para você quem você não é. E fazer daquilo que você não é, dizendo que você é. Por isso, nunca se viu um tempo tão difícil. Nunca se viu um tempo tão difícil em que as pessoas não sabem quem elas são. Nem o seu sexo. Não sabe quem é. Então, quando ele se posicionou firme, o inimigo passou, não mais chegou perto dele, para confrontá-lo face a face. Ele acompanhava de longe, mas não mais frente a frente. Deu para você entender? A pergunta é, qual é a autoridade que você, de forma inconsciente, por caminhar com uma mente fechada, você deu a Satanás? Qual é a autoridade? O primeiro passo para desmontar esse lugar representa um lugar de saída, representa o arrependimento. Quando eu declaro que a minha vida ela é entregue por livre, espontâneo desejo ao Senhor, existe um poder de graça sobremaneira entre o céu e a terra na nossa vida. Uma das coisas mais lindas no reino de Deus, numa conversão, quando nós somos levados a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que ele não pode ser por imposição. Aceitar Jesus não é por imposição. Ele tem que ser do nosso coração. Então, alguém que fica do teu lado, aceita Jesus, está tudo errado. Ele é uma escolha. Ele é uma decisão. O que eu tenho que fazer é orar na calada. Quando eu tomo essa decisão de ser influenciado por Ele, de caminhar com Ele, a rota, a forma como eu caminho, a maneira, a autoridade, a influência do poder da palavra da minha vida passa a ser de forma de poder. A palavra de Deus fala que ela é viva, ela é como uma espada viva que transpassa dentro de nós, nos transformando. Quando eu olho para todo esse cenário, em toda a minha trajetória de vida, vou fazer 52 anos domingo que vem. Aos 24 anos eu aceitei Jesus. Eu tenho 28 anos no Senhor para a glória dele, vou fazer em agosto. E nessa trajetória, eu passo a entender uma maneira mais ainda nele. Estamos acostumados a dominar. Estamos acostumados a governar. Estamos acostumados
a liderar, a direcionar. Desde criança, somos ensinados pelos nossos pais a dizer o que deve ser feito e dizer às pessoas o que deve fazer. Estamos acostumados a mandar e falar, faz isso, faz aquilo, não tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, nós pegamos o mover, a presença do Espírito de Deus em nós e dizemos a Ele em nós o que tem que ser. E acionamos essa presença dEle à medida que nós temos espaço no nosso dia, no nosso tempo. E para o inimigo, tudo isso é ótimo. O inimigo quer ocupar o teu tempo, o teu espaço. O inimigo rouba as tuas horas do dia. O inimigo rouba o teu tempo com as coisas que você tem que fazer, com as coisas que você tem que conquistar, com as informações que você tem que ter. E a sua vida ela é tomada sobre esse lugar, esse núcleo de vida, ao ponto que você não permite a influência do Espírito de Deus, o reino de Deus, vir sobre você. Quando eu falo Espírito de Deus, eu falo o reino de Deus. O reino de Deus, tudo que vem do trono de Deus sobre você. Sobre eu, a minha pessoa. Mas quando eu deparo e coloco Ele nesse centro da minha vida, e colocando Ele como a primazia de todas as coisas, submetendo o meu querer como ato voluntário, de uma influência da verdade dEle, abrindo mão dos meus despojos, abrindo mão das minhas relíquias, abrindo mão dos meus tesouros, abrindo mão dos meus ideais, os meus idealismos, abrindo mão de tudo que eu vivi, que eu passei, meu sofrimento, tudo, e indo para um lugar de confiança nele, eu passo a entender a influência e o lugar em que eu ocupo nele. Eu começo a viver um novo tempo com Ele. Trazendo Jesus novamente. Jesus tinha acabado de sair daquele deserto. Jesus estava ali, Satanás coloca ele num lugar alto, sem comer, sem beber, e oferece um banquete para Jesus. Naquele momento, não era um dos melhores momentos de Jesus. Um dos melhores momentos nosso é um momento de desfrutar. Não é isso? Mas ele foi tentado no momento em que ele estava sem comer e sem beber. A mente dele, antes dele abrir a boca e falar, a mente dele estava lúcida, posicionada. O que o inimigo quer fazer? Fechar a mente e fazer da sua mente um marionete. Durante esses 3 domingos, nós vamos ir para um lugar nele, para este lugar de poder, de uma vida íntegra na palavra, de forma consciente. E eu quero convidar você a não faltar. Nós vamos encerrar no último, vai ser o culto da Santa Ceia do Senhor. Então, quando eu me deparo e quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos o impacto que há em uma decisão. Em uma decisão, Jesus ali, firme, ele foi até o fim, ele permaneceu, ele sabia o que ele ia passar, em todo o tempo ele caminhava com o Espírito de Deus, em todo o tempo ele caminhava com o Pai. Ele ia na presença do Pai, ele buscava na presença do Pai. O Pai
caminhando junto com o Filho e junto com o Espírito de Deus. Nós caminhamos com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos liga no trono onde está Jesus e aonde está o Pai, que caminha o tempo todo a favor, em amor da humanidade. O ser humano precisa conhecer quem é Deus e o amor de Deus, quanto Ele nos ama. Ele ama a sua criação. Você é criação dEle, você é amado dEle, você foi feito para a glória dEle. Mas toda a glória, todo o poder, toda a riqueza está nele, toda a soberania está nele. O verdadeiro amor, o amor absoluto vem dele. Eu só posso amar, eu só posso viver coisas aqui sobremaneira se eu receber a influência dele por meio da palavra dele. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável que traz estruturas, fundamentos, alinhamentos, transformação, lapidação e me leva a exercer com autoridade aquilo que Deus confiou a nós. Ele disse que o Evangelho, ele disse que nós viveríamos situações, nós viveríamos lutas, que não seria fácil, mas ele disse, nenhum momento vocês estarão só. Satanás traz uma ilusão que você não vai viver dificuldades, que você deve ir para o mundo, que o mundo tem as coisas boas, as festas, as riquezas, as baladas, as influências, aceitando os manjares deste mundo e que está tudo ótimo. Isso é um eco vazio dentro do teu ser. A natureza humana, ela clama pela existência de Deus, ela clama. O nosso corpo é o natural, mas nós vivemos a influência do poder de Deus espiritual sobre nós. Nós não podemos viver pela carne, o desejo da carne, as influências da carne, mas nós queremos viver a influência do Espírito, que nos leva a viver uma vida eterna, uma vida abundante aqui na terra. Qual é o transbordar que tem sido derramado sobre você? Qual é esse transbordar? Quando eu me deparo com Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 2, Jesus era alguém que viveu a transfiguração. A palavra de Deus fala que Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Quando nós somos influenciados pela natureza de Deus, a natureza de Deus em nós vivemos uma transfiguração, uma transformação, refletindo a glória de Deus aqui na terra. Você foi chamado para refletir a glória de Deus aqui na terra. Quais são os muros? Quais são os fundamentos que o diabo te colocou na tua infância, que te leva a crer que você não é quem você é nele? Hoje, eles estão sendo destruídos em nome de Jesus. Porque aquele que começou a obra neste lugar, Ele é fiel para completar. Você foi chamado para estar nesta casa e para ser influenciado por Ele nesta casa e alcançar o mundo para Ele em nome de Jesus. As tuas mãos foram ungidas para onde você colocar as mãos. Bendito será, bendito será. Que a voz que ecoe dentro de você seja a voz dele. A voz dele que transforma, que cura, que liberta, que vivifica por meio do seu sangue. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Ele liberou as chaves. Ele tomou a autoridade na mão de Satanás. Quem é Satanás sobre aquele que tomou a autoridade? Quem é Satanás diante de Jesus?
Mas você não crê. Você caminha com a cabeça baixa. É o que Ele quer. É o que Ele quer. Ele colocou a vergonha na tua casa. Ele colocou a vergonha. Nunca se viu uma geração que tem sido usada para trazer tanta vergonha aos pais. E os pais têm morrido por isso. Mas Deus ama toda essa geração. Porque um dia nós éramos essa idade de geração. E Deus quer curar essa geração. Deus quer usar. Existe uma geração que tem se levantado. Mas precisa da ousadia de Deus. E a coragem para se colocar nesse lugar. Nunca se viu um tempo que quisessem tanto mudar o Novo Testamento. Nós não estamos aqui para brigar. Nós estamos aqui para falar da palavra e salvar o perdido. E nos posicionar mediante esta palavra. Porque mudando a palavra, vai mudar a identidade por completo. Deu para entender? O Senhor tem falado comigo sobre passividade. Nós não fomos chamados para ser passivos. Nós fomos chamados para executar. Qual área o inimigo tem dado passividade? Aceitado a condição que você tem vivido? Vendo a sua vida passar. E você não saindo do lugar. Essa é a bandeja de Satanás. E aí, a culpa, para quem vai a culpa, gente? Tudo para Deus. Tudo culpa a Deus. Mas Ele ama. Sabe qual a diferença? A Bíblia compara muito o casamento como ele fala muito noivo com a noiva, né? Como um casamento. Mas eu quero dizer algo para você, está muito longe disso. Porque quando a gente namora, a gente quer ficar de olho se a pessoa é certa. Então a gente analisa. Raridade, vamos dizer 3%, eu que estou falando, não estou dizendo que seja esses 3%. 3% realmente decide lutar por aquela pessoa e transformar para casar. Né? Vou te dar um exemplo. Eu não tinha Jesus, certo? Ele me conheceu, ele falou de Jesus. Ele não namorava comigo, porém, ele foi um dos 3% que lutou por mim, me resgatando e me levou para Cristo. Tem pessoas que estão nesse 3% que realmente luta por aquela pessoa, salva aquele perdido, e aí começa a namorar e casar. Jesus não. Jesus te pega você do jeitinho que você está, deformado. Em todos os âmbitos. Só que Ele é longânimo, não é que nem nós. Que quando ficamos com raiva, queremos chutar o balde, queremos pôr para fora, queremos fazer mala e pôr no meio da rua. Não é assim? É assim. Jesus não. Ele é longânimo no amor. Ele é longânimo no cuidado. Ele não desiste de você. Deu para entender? Ele luta por você até que você transforme. Presta atenção. Vamos lá. Você tem um filho. O seu filho tirou a carta, certo? Mas o seu filho, você vai dar um carro para ele, certo? Primeira coisa que um pai e uma mãe quer fazer, dar o carro para o filho. Não é verdade? Né? Você demorou anos para ter o carro, mas quando seu filho faz 18 anos, você quer fazer o quê? Você quer dar o carro. É que nem a mãe. Você demorou anos para ter um iPhone, mas seu filho completou 12, 13 anos, você já deu o iPhone. Mas aí tudo bem, aí é você com seu filho, certo? É você. E aí, cada um compra o que quer na sua casa, tá bom?
Aí o que acontece? Você dá o carro, mas seu filho pega o carro e começa a fazer o quê? E nas noitadas, em tarde da noite, anda na velocidade. Você vai deixar o seu filho com carro? Ele está preparado para ter carro, pai? Ele está preparado para ter carro? Não está. É assim que Jesus faz conosco. Ele não vai deixar você se matar com o carro no poste. Ele não vai te dar enquanto você não estiver preparado. Porque Ele luta por você. Satanás te dá tudo, que ele quer que você meta a cara no poste, ele quer que você morra, ele quer que você fale, porque quer levar sua alma para Ele. Jesus não. À medida da tua maturidade, da responsabilidade da vida em Deus, é a medida que Ele vai concedendo. Outra coisa, Ele quer te dar, quer te abençoar, mas você não se vê. O que você vai fazer com tudo aquilo que Ele quer te dar? Não adianta eu chegar e falar, fulano, você está cheio de dom, você é profeta, você é pastor, você não sei o quê. Pelo amor de Deus, vamos derrubar toda essa mentira aí. Não adianta ficar falando por outros, se é isso, se é aquilo, se é aquilo, se é aquilo. Não adianta se a pessoa ela não se vê. Ela precisa saber quem ela é nele para influenciar e ser usado nos dons. Senão, o que caminha com tudo isso? Nós precisamos prestar atenção aonde nós estamos. Então, qual é o meu pensamento nesta manhã, nele, governado por Ele? Quem você é? Quem você é? Abra a palavra de Deus. Eu quero ler duas palavras poderosas. 2 Coríntios, capítulo 4, do 2 em diante. E, em seguida, do Romanos 8 em diante. Nós vamos ler rapidinho para não atrasar, para a gente concluir aqui, para o horário não avançar. Ele começa assim no versículo 2 do capítulo 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, não adulterando a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Amém? Não adulterando. O que nós estamos vivendo? Pessoas querendo? Não podemos ter dúvida. A palavra é o que ela é. O pecado não pode mudar a condição da palavra. A palavra que muda a condição do pecado. Deu para você entender? Então, eu não amo o pecado. Eu amo a pessoa, mas não o pecado. Amar a pessoa não representa que eu aceite. E outra, a questão é que quem sou eu para aceitar algo na vida de alguém ou não? Eu tenho que olhar para a minha vida. E no tocante à vida da pessoa, eu oro pelo clamor da misericórdia e bondade de Deus por aquela alma. Eu preciso parar de opinar na vida do outro. E sim, ser aquele instrumento cheio da mão do oleiro, para que quando a pessoa sente, ela sentou na sua frente para dizer para você assim, eu preciso te ouvir, porque eu estou morrendo e eu não aguento mais. E eu quero sair da condição que eu estou. Aí sim, você vai trazer a verdade da palavra. Mas o que o diabo quer é que você seja um instrumento para apontar e dizer o que você não concorda, o que está errado na vida da pessoa. E aí ele usa essa tua palavra para levantar essa pessoa contra você e matar você. E tudo é remetido contra o Evangelho, porque você falou no nome do Senhor. E aí é mais uma pessoa ferida dentro da igreja, é mais uma pessoa ofendida dentro da igreja, é mais uma pessoa distante de Deus. Faz sentido? Faz sentido? Mas nós não podemos aceitar o pecado. Longe. Se a minha convicção, ela não alinha da palavra,
eu preciso me arrepender. E eu preciso pedir ajuda ao Espírito Santo me ajudar. Então, cuidado com as concordâncias. As concordâncias é um livre-arbítrio de escolha. Quando eu concordo com algo, eu estou expressando um pensamento daquilo que eu acredito. Isso faz parte de um livre-arbítrio meu, de uma escolha minha, que vai determinar qual influência está sobre mim. É a influência de Satanás ou a influência de Deus? Como essa influência? Pastor, essa influência ela me leva a ter possessão? Não. A Bíblia fala que o inimigo anda ao derredor. E ele lança os dardos nas nossas mentes. A nossa mente é o campo de ataque do inimigo. Qual é o seu campo de ataque? A sua mente. Sua mente atacada afeta as suas emoções. A sua mente renovada, fortalecida pela palavra, alinha as suas emoções em Deus. Entendeu? Então, você precisa ter a sua mente posicionada na palavra. Firme de quem você é, quanto Ele te ama e que Ele não te deixa sozinho. O maior foco do inimigo é que você crê que você está só. Você não está só. Diga, o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus, está em mim. Então, você não está só. Isso é poderoso. Mas o diabo não quer que você tenha convicção na sua mente sobre isso. Então, ele quer achar que você caminha sozinho na luta. Você não está só na luta. Você, com ele, você vai vencer a luta. Lembrando, nós vamos ter luta. Nós vamos ter. Mas nós estamos... Ele está conosco. Não é que nós estamos com Ele. Ele disse, eu não os deixarei só. Ele não nos deixa. Olha a diferença, eu posso deixar Ele, mas Ele não me deixa. Deu para entender? Deus não te deixa. Amém? Olha quanto você é amado. Ele não te deixa. Então, voltamos aqui, ó. Aí ele fala, ele fala em diante, ele fala, adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da palavra. Eu só vou ter consciência de não mudar a palavra quando eu manifesto de forma consciente pelo poder da manifestação da verdade de Deus, por meio do Espírito da verdade. Se eu não deixar o Espírito Santo me influenciar com esta verdade, eu não consigo ter consciência que a palavra que nós vivemos, ela é verdade. Como viver isso? É simplesmente um desejo consciente. Espírito de Deus, eu quero ter consciência da verdade. É uma frase, é o que sai da sua boca. A palavra de Deus fala que a boa semente, tanto para a vida, para a morte, sai da nossa boca. São as palavras, o que sai da sua boca. É o que vai determinar o poder de Deus ou o poder do inferno. Entendeu? Amém? Amém? Está claro? Alguém está tendo dúvida? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, meu Deus, encoberto. Por quê? Por que encoberto? A pergunta é. Porque não tem os que falam? A verdade é para os que perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou. O que o apóstolo Paulo fala? Cegou o dos incrédulos. Da glória dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do governo da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele ilumina o nosso entendimento.
Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Toda excelência do poder é de Deus. Outra ilusão. Somos capacitados. Todo conhecimento de Deus é derramado sobre nós. Ele nos influenciou, Ele te deu habilidade, Ele te deu dons, Ele te deu a destreza. Mas uma das fontes do inimigo é colocar no teu coração que você é poderoso, que você é o tal, que você é o cara. Você pode ser o tal, você pode ter habilidade, você pode ter capacitação, e glória a Deus por isso. Mas toda a glória, todo o poder é dado a Ele. Eu ouvi Bill Johnson, ele usa uma seguinte frase. Todo elogio, ele é importante, ele é como uma vitamina. Mas lembre que todo excesso de vitamina, para quem é médico sabe muito bem, mata. Cuidado com as vitaminas que você tem dado para as pessoas. Deus não te deu um pote de vitamina para você dar. Cuidado. Essa frase além foi algo que Deus falou ao meu coração. Toda a glória é Ele. Todo o poder e autoridade. Quando alguém chega em você e te elogia, só ouve. Você pode até agradecer, glória a Deus. Agradece a Deus porque você tem o seu talento. Mas quando você vai na oculta, Senhor, tudo que vivi, tudo que eu tenho feito, toda a minha capacitação, ela é Tua. Quando eu passo a depender das vitaminas, quando eu fico sem a vitamina, eu tenho um tremedeiro, eu morro. Eu me torno dependente das vitaminas. Você não depende do elogio de homens. Você depende da presença de Deus. E quando você vive esse lugar, você não precisa disso aqui. Esse é o campo de Satanás. É as redes sociais, onde você é consumido pelas curtidas, pelos comentários. Quando você for postar algo, você pode olhar 2, 3, pare de olhar quem te curtiu e quem te comentou. Porque tudo que você posta é para a glória dele. Não é errado viver esse lugar de honra, não é errado ser influenciador, influenciar de forma poderosa em Deus. Não é errado, não é errado. O que derrubou Satanás foi a necessidade dele pelas vitaminas. Que ele quis ser mais que Deus. Amém? Um dos encantamentos de Satanás é que você, caminhando por esse caminho, que você quer pessoas em destaques ao seu redor e nas suas influências de amizade. E essas pessoas fazem parte do seu núcleo de vida. Cuidado. A tua maior influência e que faz parte do seu núcleo de vida é Deus. É nele todas as coisas. Debaixo dele, para mim, é meu marido e minha família. Aquilo que ele mais confiou na minha vida é minha família. Todo o movimento hoje que eu faço não pode afetar a minha família. Não pode afetar o tempo meu de qualidade com a minha família. E olha que eu não deixo de fazer a obra do Senhor. Ele nos deu a habilidade e nos capacitou para todas as coisas. Amém? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm aberto mão de ajudar na casa, de ser voluntários, de amar o reino sobre todas as coisas, de cuidar, de ser fiel em todos os aspectos, não só financeiro, em todos os aspectos. E tem colocado esse amor lá embaixo. E o Senhor nos chama para um lugar com Ele. Um lugar para que a obra dele dê em andamento.
E nós conseguimos fazer isso, todos nós conseguimos fazer um pouco, e quando juntamos esse pouco, é algo poderoso. Amém? Vamos aqui eu li o versículo 7, temos, porém, né, onde fala de barro. Versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no seu corpo. Vamos aqui para encerrar, Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, capítulo 1. Eu pensei que eu não ia conseguir dar essa parte hoje. E ele começa assim, olha que linda essa palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a sua vida. Ponto. Não há condenação. Você veio para Cristo, não há condenação. Amém? O diabo não pode condenar. Você não está na mão de Satanás. Você está na mão de quem? De Jesus, de Cristo. Toda a chave, toda a autoridade está na mão dele. Amém? Então, ele não tem poder. Então, quando você vê um ataque na mente de ansiedade, você vai falar, Espírito Santo, eu declaro, remove essa ansiedade sobre mim. Quando você começa a ter um ataque na mente de que as pessoas não te amam, que você não é amado, que você não é aceito na casa do Senhor, que você é excluído, isso é um ataque do inimigo. Essa não é a verdade de Deus. Você é amado do Senhor. Você é amado dele sobre todas as coisas. Independente de estar nesta igreja ou em outra igreja, você é amado dele, porque você é de quem? Você é dele. Você não é amado dele porque você está aqui. E você também não é amado dele porque você está em outra igreja. Você é amado dele porque você está nele. Agora, você é amado aqui. Porque o amor dele está aqui. Então, você é amado nesse aprisco. Então, quando o inimigo quer colocar isso na sua mente, você vai dizer, essa não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é que eu faço parte de um corpo. E eu sou amado. Mas o inimigo quer colocar uma inverdade em você. Ele quer que você se faça parte fora do corpo. Ele quer que você não se veja dentro do corpo. Ele quer que você não se encaixe dentro do corpo. Ele quer que você não se faça parte de uma comunidade de amor. Ele quer que o jovem pense que ele não consegue ter vínculo dentro da casa, que ele não consegue ter amizade dentro da casa. Ele começa a colocar influências na sua mente. E você começa a se ver mais fora do que dentro. Ele começa a dizer que seu casamento não vai para frente, que o seu casamento não vai dar certo, que os seus filhos não vão dar certo. Ele começa a atacar a sua mente. E aí ele vai agindo nas suas emoções. Isso não procede de Deus. Isso procede de um ataque, de uma inverdade de Satanás. Deu para você entender? Deu para você entender? Está claro isso? Aí ele continua aqui, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Então, nós estamos livres, aceitamos Jesus, estamos livres. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diz para mim, você anda como? Como? Então, por que as coisas deste mundo têm força sobre você? Porque você não tomou a decisão de sair desse lugar. Há ainda uma necessidade, uma paixão pelas coisas da carne. E isso é só por meio de arrependimento. E só o Espírito Santo pode te ajudar. Então, não é você falando, eu consigo, você não consegue. É você dizendo, sem ti, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. E Ele vai te ajudar a sair desse lugar.
Porque não é pelo nosso braço, mas é pelo poder dele. Amém? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Toda atitude sua, se for conflitar, tem que prestar atenção se está caminhando com a paz. As decisões têm que ter a paz, onde há o Espírito, a paz, a presença, a governo de Deus. Amém? Por isso, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não consegue, você está na carne, você não consegue agradar a Deus. Aí a pergunta é, quem de forma inconsciente, sem você perceber, você está agradando? Quando fala de alguém, quando senta na mesa, quando deturba a imagem de uma pessoa, quando difama aquela pessoa. Quem você está agradando? As mentiras? Quem você está agradando? Quando eu agrado alguém, eu estou dando alimento para esse alguém. Qual é o alimento que eu tenho dado a Satanás? Este tal não é dele. Ele continua, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito de vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito Santo daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vos habita. Você precisa ser vivificado diariamente nele. Não existe uma vida cristã perfeita, mas existe uma caminhada nele de crescimento e expansão do reino dele, através da sua vida. Eu fico imaginando tudo que pode ser liberado na vida de uma pessoa por meio do poder do Espírito de Deus nela. Gostaria de chamar aqui o pastor Luiz. Bom dia, graça e paz, amém? Um dos grandes problemas nosso é enfrentar essa batalha da mente. Por isso, o apóstolo Paulo ele fala muito sobre a questão da mente. E enquanto a pastora Somar estava pregando, a presbítera Regiane ia anotando algumas coisas que tem a ver com a batalha da mente. Se você puder ficar em pé para ver, tem aqui, ó, imposições, mentiras na mente, passividade, manipulação, tentações, enganos, ilusões, falta de direção, inversão de valores, desejos enganosos, rejeição, falta de identidade, influência, soberba camuflada. São coisas que querem, de alguma maneira, nos dominar. E só há uma maneira de nós sairmos disso, através do sangue de Jesus. Quando ela leu agora Romanos capítulo 8, versículo 1, em que diz que não há mais condenação alguma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, e o versículo continua dizendo que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não é somente você estar em Cristo, você precisa se posicionar e não andar mais segundo a carne. E o que é a carne? A carne é a sua alma. É tudo aquilo que você carrega de história, que de alguma maneira influencia você em decisões. Você só gosta de alguma coisa porque você passou a provar. Por exemplo, uma criança que nunca comeu
um pudim de leite, coisa deliciosa. Quando come o pudim de leite, que é o meu caso, né? Nunca mais quer outra sobremesa, né? Então, vamos falar de hambúrguer, né? A criança que já sentiu o gostinho do hambúrguer, quando você fala, tem lá feijão e arroz e tem hambúrguer, o que a criança quer? Hambúrguer, né? Então, existem coisas que trazem para nós uma saciedade. E, quimicamente falando, o nosso corpo é cheio de química, ele atrai uma química chamada dopamina. Essa dopamina, junto com a noradrenalina, trazem a questão da saciedade. Nós nos sentimos saciados, satisfeitos, prazerosos. Então, por isso a repetição. Então, o nosso corpo acaba exigindo que essa química volte a acontecer. E existem os neurotransmissores, bom, tem médico aqui, tem farmacêutico, pode falar melhor, mas os neurotransmissores vão se comunicando. Existe dentro do nosso sistema nervoso central uma parte chamada de bomba recaptadora de hormônios. Então, conforme a necessidade, essa bomba vai recaptando. Por exemplo, o nível de serotonina, que é o nível de alegria, onde você está contente, feliz, e dependendo da adrenalina, que é um outro hormônio que você vive, se isso estiver aliado com a serotonina, que é a satisfação em fazer, então você vai querer correr riscos. Quantas pessoas correm riscos para pecar porque aquilo dá o prazer em saber que não foi descoberto? Tudo isso mexe com a sua alma e é lá na mente que acontece. Então há uma sensação que vem através da química. Por isso as pessoas falam, há uma química entre nós. Não é? Quem já viu isso aí? Né? Essa química pode ser maldita. Então, por isso, tome cuidado com aquilo que está satisfazendo você. E às vezes a química não está ligada diretamente ao pecado sexual. Porque nós, quando pensamos em pecado, já logo pensamos o quê? Pecado sexual. Mas existem muitas outras coisas que são pecados, como falar mal do outro, que gera essa química. Tem gente que não fica feliz enquanto não contar uma fofoca. Não é? É ou não é? Quem conhece algum fofoqueira aí? Não é? Não estou dizendo que é você, não. Quem conhece? Porque não tem isso aqui, né? Não existe isso aqui, só na França. Né? Então, essa questão de falar de alguém, querer, né? Se sentir satisfeito, tudo tem a ver com a sua identidade. Há um controle na sua mente, há uma manipulação. O que o diabo fez em 4 desejos, levando Jesus em Lucas capítulo 4, ele estava querendo falar sobre 4 desejos principais da humanidade. Então, em qual destes você está sendo testado? E você vai ser testado não é no momento bom, como a pastora Sumaia disse, é no momento difícil, é no deserto. É no deserto. Você entendeu? Eu vi esses dias o testemunho de um pastor, onde ele dizia que ele foi com um amigo dele, com um pastor amigo, num restaurante. Chegou lá no restaurante, tinha lá em cima da mesa uma nota de $100. Alguém anterior a ele sentou na mesa e deixou o que na mesa? Uma gorjeta, uma caixinha, para atendente. De imediato ele estava passando por uma situação difícil, financeira. De imediato ele pensou, meu Deus, não tem ninguém. Com um amigo dele que iria sentar com ele lá na mesa, tinha ido ao banheiro, e ele sentou na mesa e falou assim, vou esconder essa nota? Ninguém viu? Ninguém sentiu nada? Olhou para os lados? Nada. E pensou em pegar a nota. O outro, quando chegou, sentou e ele falou assim, olha, se viu deixar uma nota? Ele falou assim, deve ter sido para o atendente, alguém deixou. Chamou o atendente, ô moça, deixaram uma gorjeta aqui para você, não esquece de pegar. 2 pessoas cristãs com sentimentos diferentes em um deserto. Não permitiu que pecasse, mas veja bem, um pensou em pegar, o outro nem sequer pensou, simplesmente chamou o atendente e falou, é teu, pega. Então,
no deserto nós vamos ser testados. E a nossa mente vira e mexe, será levada a um deserto. Nem sempre será financeiro. Você pode passar pelo deserto no casamento, no relacionamento, com os filhos, marido e mulher, amizades, rede social, você posta lá achando algo que você acha que vai todo mundo curtir, as pessoas não entram, não curtem, não falam. E você vai ficar preocupado com isso? Se o seu coração estiver nisso, então lá está o seu tesouro, não Deus. Jesus é o nosso tesouro. Então você precisa entender que ou você para de ser manipulado por Satanás e se posiciona, ou você vai ser conduzido para a destruição. E só existe alguém que nos ajuda no dia a dia. O Pai fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, e ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Em todas essas áreas, minha esposa colocou aqui um papel cartão, né? Ela comprou o papel cartão para que depois escrevesse, e colocou a cor amarela. Eu não sei se ela tinha alguma intenção nisso ou não. Mas o amarelo, na Bíblia, simboliza a ação do Espírito Santo. O dourado e o amarelo. Então só tem um jeito de tudo isso cessar. Andando no Espírito. Porque se você andar no Espírito, você não vai cumprir as necessidades da sua carne. Você será suprido. O Espírito Santo vai envolver você, a sua noradrenalina, dopamina, a adrenalina, a serotonina, todas elas estarão elevadas porque Cristo te satisfaz. Tem um cântico antigo, se Jesus te satisfaz. Quem se lembra? Vamos ver? Se Jesus te satisfaz. Vamos de novo? Se Jesus te satisfaz, se tem paz no coração, levanta a mão. Se vem de Cristo a sua fé, fica em pé. Vamos lá? Fica em pé, fica em pé. Ficou? Vamos todos assentar. Um sorriso vamos dar. E agora, baixinho, bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia! Ele precisa ser a nossa satisfação. Eu cresci com esse cântico, eu era pequeno, cantava. E algo bacana foi dito aqui sobre a questão de quererem mudar o Evangelho. Durante muitos anos, a igreja começou a pensar sobre o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é muito duro. Então, levava as pessoas a falar, olha, leia só o Novo Testamento, já está bom. Então começamos a olhar que o Antigo Testamento era duro, que Deus do Antigo Testamento era um Deus duro. Mas o Deus do Novo Testamento já era flex, aceitava gasolina e álcool, né? Era o Deus mais flexível. E a própria igreja foi incentivando as pessoas a não olharem muito o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala severamente contra o pecado, severamente contra a mentira, severamente contra a falsa adoração, a idolatria e uma série de coisas. O Novo Testamento parece ser mais flex. Então, as pessoas foram indo. Só que agora o diabo viu que a igreja aceitou isso, de não unir as duas partes, como se estivesse distinto, uma Bíblia distinta, o Novo Testamento para os crentes e o Antigo Testamento para os judeus. Então o diabo vem com a segunda parte. Vamos agora alterar o Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja se agachou diante do mundo, ao invés de entender que nós recebemos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Então, se você crê, você recebeu o Evangelho, que é salvação para você e salvação para o que ouvir.
Então, nós não precisamos de um evangelho que se adeque a nós. Nós precisamos sermos transformados pelo poder do evangelho, que é salvação para todo aquele que crê. Quando a igreja se posicionar, essa minoria orgulhosa por aí vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se em pé. O que nós queremos fazer aqui nesses 3 dias? Semana que vem essa mesa não vai estar aqui. E nós vamos entrar nesse lugar aqui. O inimigo, ele tem atacado a vida do ser humano. São dardos incessantes. Ele quer chegar ao ponto de que você diga que você desiste de Deus, desiste da casa do Senhor dos caminhos, para que você possa ser manipulado como uma marionete por ele. Muitos, e eu creio que a maioria aqui não é manipulado como uma marionete, mas eu creio que existe uma guerra que você está vivendo contra a sua mente, te anulando, trazendo sentimentos de rejeição, trazendo ira, raiva, trazendo dores, trazendo tantas coisas de inferioridade sobre você, ou de superioridade sobre você, que você é mais que alguém, né? Que você é mais poderoso que alguém, enfim. Eu não sei qual é a guerra que o inimigo tem lançado contra você. Você sabe por meio do Espírito Santo. Por e isso, hoje, por meio da oração que o pastor vai fazer aqui agora, nós vamos desmontar essa autoridade de por Satanás. isso é importante que primeiro vençamos esta guerra da alma, da mente. Você não pode receber poder de Deus se você ainda não está alinhado com Ele, porque o poder de Deus pode destruir você. Você precisa estar alinhado com Ele. Uma igreja, onde um pastor foi ministrar lá, uma unção, o poder do Espírito Santo, disse para o pastor daquela igreja: essa igreja não está preparada para receber poder. Não ministre. Primeiro trate a igreja, depois ministre. E ele quis ministrar. Você conhece a história. Desgraçou a igreja. Por quê? Porque a igreja não está preparada se a igreja primeiro não mudar aqui. É a mente. Nós somos a igreja do Ok? Senhor. Então é a igreja. você precisa agora pegar esta palavra que você recebeu e dizer para o Espírito Santo, transforma a minha mente. Eu quero ouvir Renova a tua a minha voz. mente. Aonde o inimigo está me atacando, eu quero que me traga essa realidade para que a tua estrutura, o teu poder, por meio da palavra, seja derramado sobre mim. Então, Para que ele não possa me atacar mais. Qual é a sua batalha dia a dia? O que é que você luta diariamente, que você sabe que é errado e você não tem conseguido vencer diariamente? Você vence sazonalmente. De época em época você vence. Na autoestima, nas emoções, financeiro, familiar, saúde, aonde é? Então você vai agora falar com Deus e falar assim: eu preciso da sua ajuda. Eu quero vencer. Qual é a tua vontade para mim nesta área? Pergunte para Deus qual é a vontade de Deus nesta área. Então hoje nós vamos fazer o processo de restauração pelo poder do Espírito Santo. Aí a partir da semana que vem, no domingo que vem, no outro domingo, nós vamos ministrar então mais sobre o poder do Espírito Santo. Amém? Mas hoje precisamos quebrar aquilo que vem nos ferir dentro da nossa alma. Nos aprisiona. E faz com que você esteja aqui bem no domingo, mas na segunda-feira voltou tudo de novo. E não pode. Você tem que estar forte na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E a sua vitamina tem que ser a palavra de Deus e não o elogio de ninguém. Não fique esperando o elogio de ninguém. Se vier, glória a Deus. Se vier, glorifica a Deus pelo elogio. Mas não dependa do elogio. Não necessite em hipótese alguma. Porque através do elogio, o diabo traz a dependência. E essa dependência gera em você um sentimento de rejeição quando alguém não te elogia. É isso aí. A mesma coisa quando você, por exemplo, se você se vestiu bem e esperando alguém te elogiar. Não, esqueça, não faz isso. bem porque você ama se arrumar. Acabou. Hoje tiraram o sarro de mim, que eu vim tudo combinadinho. Né?
Eu falei assim, olha, eu fui vestido pela mamãe, né? Minha mãe faleceu fazem 10 anos. Mas tenho 3 mulheres em casa, as 3 me vestem. Então, você está entendendo ou não? Então é isso. E eu vim combinando com a botinha dela, olha lá, a botinha marrom. Mas assim, você precisa não ficar aguardando que alguém te elogie por aquilo que você fez. Porque, de repente, é esta influência que o diabo quer. O seu ponto de fraqueza. Esse ponto de fraqueza é onde ele vai bater. É como numa luta de boxe. Você está lá lutando com alguém, você bateu aqui, o cara fez, onde você vai continuar batendo? Onde ele fez, até cair. Então o diabo viu o seu ponto de fraqueza, é lá que ele vai, pá, até você cair. Não caia. Não revele ponto de fraqueza, mas elimine hoje o seu ponto de fraqueza. E acredite, quando você está fraco, aí você está forte, porque o Espírito de Deus se fortalece. Então você vai falar para o Espírito Santo, hoje eu quero mudar, Senhor. Tira da minha mente essas batalhas. Qual é o teu pensamento a meu respeito? Qual é a tua vontade a meu respeito? Eu quero viver e andar no Espírito. Amém? Porque se você viver e andar no Espírito, as obras da carne não serão vistas em você, mas o fruto do Espírito Santo. Eu sei que a hora está avançando, mas isso é importante. Outra coisa, o senhor falando, não compartilhou, não curtiu, a pessoa não me cumprimentou. Olha como o diabo vai atacando. Você não depende disso. Você depende do Criador, você depende de Deus. Sai desse lugar de dependência. Aí você começa a ter um sentimento de raiva por aquela pessoa e, de repente, a pessoa nem viu. A pessoa não sei o quê. A pessoa está vendo uma luta. Olha como o diabo vai agindo. Ele vai matando a construção do corpo de Cristo aqui na terra. Entendeu? Não há paz. O tempo todo ele governa sem paz. Briga, distensões. É isso que o diabo quer. Onde há o Espírito, a paz. A paz, a plenitude. Você é pleno nele. Amém? Então nós vamos orar agora. E à medida que você sentir que o Espírito Santo está renovando a sua mente para um novo caminhar nele, na segurança de que você tem uma identidade nele, você é filho de Deus, filha de Deus, então você vai caminhar literalmente. Você vai sair do seu lugar e vai caminhar como filho, uma filha, e vai falar, Senhor, eu creio nessa identidade que o Senhor me deu, e vou viver com base nessa identidade, quero andar e viver no Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pronto? Tudo bem? Podemos todos juntos? Então ninguém conversando agora, a não ser com Deus. Ok? Nem na cantina, nem lá no fundo, nem diaconato, nem em nenhum lugar. Nós vamos agora falar com Deus. Então eu quero que você dê agora o seu tempo com aquele que criou você, aquele que conhece você mais do que qualquer outra pessoa nessa face da terra. Amém? Então você vai ligar sua mente à mente dele, porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Você consegue entender uma mente poderosa? A mente de Cristo. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Então você vai orar agora, entendendo esse poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Amém? Ninguém conversando a não ser com Deus agora. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra liberada, Senhor, nesta manhã. Porque, Senhor, a tua palavra, o teu reino não consiste em palavras, mas em poder. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda força do mal, todo poder maligno atuante na mente, nos sentimentos, nas emoções, saia agora, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Toda influência de Satanás, trazendo mentiras na mente, imposições, manipulações, passividade, tentações, enganos, ilusões, inversão de valores, falta de direção, desejos enganosos, rejeição, falta de identidade, influência, soberba camuflada, saia em nome do Senhor Jesus. Todo espírito que quer manipular através de elogios, de falsos elogios, em nome do Senhor Jesus, solta essas vidas, saia da mente,
sai dos sentimentos, sai das emoções, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, agora cada uma dessas vidas se sintam renovadas no Espírito, venham andar no Espírito, venham viver no Espírito, venham entender que o Senhor os ama, o Senhor os chamou para serem filhos, e filhos têm acesso direto ao Pai, uma nova mentalidade, que eles vão receber a mente de Cristo, e venham andar como Cristo andou, venham falar como Cristo falou, venham viver como Cristo viveu, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, opera, Senhor, agora na vida, na mente, no coração, nos sentimentos, nas emoções de cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, opera, Senhor, agora, traz, Senhor, vida, traz vida, vida abundante, em nome do Senhor Jesus, que eles vão entender que eles não estão mais debaixo de condenação, mas estão debaixo da salvação, porque Cristo justificou cada um de nós lá na cruz. E agora, Senhor, libertos do pecado, vivendo uma nova vida, eles têm paz contigo, oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que agora, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, numa mente renovada, uma mente transformada, tirando, Senhor, todo o peso, toda a culpa, em nome do Senhor Jesus. Pai, purifica as áreas que foram afetadas, ó Deus, pelo pecado, pelo erro, pelo engano, pelo tropeço, pela mentira, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu sangue, que nos purifica de todo o pecado, venha em cada uma das áreas afetadas nestas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E aquilo, ó Deus, que eles achavam impossível vencer, que a partir de agora venham vencer sem medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles recebam a autoridade que há no poder do nome do Senhor Jesus, e venham caminhar agora pela fé, venham caminhar agora pelo Espírito, venham andar pelo Espírito. E se você agora sente o Espírito Santo mudando a sua vida, mudando a sua história, comece a andar agora, comece a caminhar num ato profético diante do Senhor, como alguém que reconhece o Espírito de Deus conduzindo a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ande literalmente agora, sai do seu lugar e comece a declarar: eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus, a minha mente está guardada pelo Espírito Santo de Deus, eu sou filho, eu sou filha de Deus, eu tenho acesso direto ao Pai, o Espírito de Deus habita em mim. Comece a declarar isso, comece a profetizar na sua própria vida, uma nova história, um novo recomeço, um mover do Espírito Santo, uma diferença acontecendo a partir de agora, uma mente controlada por Deus e não por espíritos de engano, em nome do Senhor Jesus, 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 que as mentiras caiam por terra, os enganos caiam por terra, a sua verdadeira identidade seja firmada agora, em nome do Senhor Jesus, que os valores sejam reajustados agora, em nome do Senhor Jesus, e você possa viver uma vida abundante em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de amor, nós oramos na convicção que o Senhor ouve, e nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declara em voz alta: Senhor Jesus, diante do teu trono, por meio do teu Santo Espírito, todas as ações, todas as manipulações, todos os dardos que se levantaram contra a minha vida, no decorrer da caminhada, diante de ti, não há mais autoridade, porque sou guardado, lavado pelo sangue do Cordeiro, que opera sobre a minha vida. Se em algum momento, pelas coisas que o Senhor falou por meio desta palavra, e que o Senhor trouxe ao meu entendimento, na qual eu afetei a realidade da verdade de Deus, em minha vida, em minha família, eu quero pedir nesta manhã,
que não há mais essa influência. Não haja mais essa influência. Porque o Senhor já colocou o poder e as mãos suas sobre a minha Porque vida. o Senhor já colocou o teu poder e a tua mão sobre a minha vida. Onde o inimigo não tem mais autoridade. Onde o inimigo não tem mais autoridade. Pois o meu coração ele é redimido. Pois meu coração está redimido. E reconhecendo Reconhecendo o lugar em que eu o estava, lugar que eu estava. para o lugar em que eu estou Para o agora. lugar que estou agora. Quero ser influenciado pelo teu poder, Quero ser influenciado somente pelo teu pela poder, presença do teu Espírito Santo, pela presença do teu Espírito. que conduz os meus pés, Que conduz os meus pés. conduza, Senhor, os meus pensamentos, Conduz os meus pensamentos. o meu coração, Meu coração. alinha minha alma e o meu espírito, Alinha minha alma e o meu espírito. no teu Espírito, Com o teu Espírito. por meio da tua santa Por palavra. meio da tua santa palavra. Eu quero ser firmado pela tua palavra, Quero ser firmado pela tua palavra. pela palavra de Deus, Pela palavra de Deus. que vem para destronar Que vem para destronar toda a sensibilidade toda a sensibilidade da voz do da inimigo voz do inimigo sobre a minha vida. sobre a minha vida. A única voz que tem A poder única voz que tem poder é a voz do é Espírito a voz Santo do de Espírito Deus Santo de Deus sobre mim. sobre mim.